Doutor, quem tem? Doutor Tiago? Isso. Então o senhor pode exercer a sustentação pelo prazo regimental, doutor. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor presidente, desembargador, excelentíssimo senhor doutor relator, desembargador, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora procuradora de justiça e defensora pública, conspícuos serventuários, colegas advogados, senhoras e senhores. Trata-se de recurso de apelação intercusado da prática de porte ilegal de arma de fogo. Excelências, ao observarmos como as coisas estão dispostas, podemos notar que vivemos em um mundo dual, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno, leste e oeste. Segundo a psicologia, nessas dualidades, nesses opostos, há muito mais do que grupos distintos. Elas provocam, modificam, alteram a nossa forma de enxergar o mundo. Isso porque há aqui um fenômeno involuntário chamado de dissonância cognitiva. Segundo a dissonância, essas divisões provocam em cada um de nós um posicionamento. E uma vez posicionados, nós não podemos conviver com informações contraditórias. Daí é que pela dissonância nós somos inclinados a rejeitar teses que contrariam as nossas crenças. Somos inclinados a reorganizar a importância dos acontecimentos para que possamos manter a coerência da nossa visão de mundo. Eu consigo enxergar essa teoria em tantos lugares, no futebol, na política, nos debates doutrinários, porém, com todas as vênias, aos psicólogos, desconfio sinceramente que, tal como Aquiles, essa teoria possui um calcanhar vulnerável, uma criptonita, um espaço inalcançável. E, infelizmente, segundo me parece, esse calcanhar vulnerável é o nosso Rio de Janeiro. Aqui conseguimos, sim, conviver com dualidades visíveis, indisfarçáveis, inconciliáveis. Aqui conseguimos conviver com um cenário contraditório. E eu posso provar. No início do ano, nas férias, ao passar por uma grande avenida do Rio de Janeiro, onde alguns tapumes tentavam esconder algumas favelas, fui questionado por uma criança que comigo viajava. O que é aquilo? Como responder uma pergunta dessa se não com o escancarar de uma dualidade, de vidas opostas, de ideias conflitantes sobre absolutamente tudo? Mas quem dera tudo fosse somente tapume ou estética. Para quem está do lado de cá do tapume, eu posso compreender o que diz a música. De fato, o Rio de Janeiro continua lindo. Do lado de cá, vivemos em um Estado de Direito, pois o Estado submete-se às leis que edita. Do lado de cá, vale a inviolabilidade constitucional ao domicílio, já que ninguém invade o domicílio das pessoas no Leblon e Ipanema. Do lado de cá, vale a presunção de inocência, o reconhecimento das provas ilícitas e o direito constitucional à não autoincriminação. Do lado de cá, nós somos chamados de senhores, não por vulgo, mas do outro lado do tapume, do lado de lá, o Rio de Janeiro continua sendo o lugar onde há sempre exceções à inviolabilidade domiciliar. Do lado de lá, infelizmente, as pessoas são presas na rua e mesmo sem qualquer razão, sem qualquer ordem judicial, são levadas para averiguação dentro das suas residências. É comum que aqui no tribunal venhamos cotidianamente nos deparar com notícias anônimas que geram prisões e apreensões. Mas quem está contando a história daqueles que, abordados, possuem todos os seus direitos relativizados a troco de nada? Quem está contando a história daqueles que do lado de lá são abordados porque são negros ou quase negros de tão pobres sem nenhuma justificativa? E é precisamente do lado de lá, do tapume, que podemos encontrar. Se observarmos a denúncia, veremos que foi abordado e revistado em via pública exclusivamente após notícia anônima e nada de ilícito foi encontrado. Do lado de cá, isso seria razão para simplesmente liberar alguém, ou no pior dos casos, iniciar um inquérito para apurar essas anotações. Mas do lado de lá, a polícia entendeu que poderia ir até a casa do apelante vasculhar o seu imóvel. Sem autorização e sem respeitar o que o STJ diz sobre consentimento, lá entrou. E é verdade, nesse momento foi encontrada uma arma e apoiado. Do lado de cá, a doutrina chama essas medidas invasivas não direcionadas de fishing expedition, mas do lado de lá, tudo é possível. Então, em resumo, por causa exclusivamente de notícia anônima, abordou-se em via pública. Mesmo sem nada de ilícito, vasculhou-se um domicílio. Esse é o caso que Vossas Excelências julgaram hoje. Bom, ao descobrir que essa apelação seria julgada na criminal, eu confesso que eu fiquei revigorado. Isso porque aqui é um lugar onde, historicamente, não há distinção entre pobres e ricos sobre o lado de lá e o lado de cá, tampouco possui uma visão maniqueísta de bem contra o mal. Em 2016, salvo engano, essa Câmara Criminal foi responsável por afirmar a todo o Brasil que só há uma Constituição, uma lei, um Rio de Janeiro, quando em processo de relatoria de Sua Excelência, desembargador suspendeu o mandado de busca e apreensão coletiva em uma favela. Caminhando para o final, gostaria de invocar o herói Homérico Ulisses, que na praia de Ilion, Troia, disse: não é bom ter vários senhores, um só seja o Senhor,
um só seja o rei. Que possamos colocar um fim, um ponto final nessa dualidade. Que se afirme a todos que aqui no Rio de Janeiro, a Constituição, as leis e as decisões do STJ têm o mesmo valor para todos, ricos e pobres, brancos e negros. Que se afirme que o tapume é meramente estético, que a residência de todos é preservada, que os fins não justificam os meios, que não se pode, por uma notícia anônima, fazer qualquer coisa. Peço escusas pelas duras palavras, aqui proferidas com o máximo de respeito a vossas excelências, ainda que reputem as provas como válidas. Assim, agradecendo pela atenção dispensada, devolvo a palavra a vossa excelência, presidente. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e, por maioria, provido para absolver o acusado na forma de expedientes em seu favor ao alvará de soltura. Muito obrigado. Boa noite, excelências. Boa noite. Boa noite, doutor.